Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa parte do nosso corpo que, assim, a gente pensa que conhece, mas que esconde uma complexidade arquitetônica que é, nossa, impressionante. A parede do abdômen. É verdade. A nossa fonte aqui é um material de anatomia bem detalhado que nos convida a olhar para debaixo da pele, sabe? Para a bainha de músculo reto abdominal. Uhum. E a nossa missão é entender não só o que é essa bainha, mas responder a uma pergunta que parece de engenharia, né? Por que o nosso corpo usou dois projetos de construção diferentes para a parte de cima e para a parte de baixo do abdômen? Olha, essa é a pergunta-chave. Porque a maioria das pessoas pensa na parede abdominal como, sei lá, uma camada de músculos, o famoso tanquinho. Exato. Mas a verdade é que é um sistema de tecidos fibrosos todos entrelaçados. É quase uma obra de engenharia têxtil. E, como você falou, o projeto muda no meio do caminho. Para a gente entender isso, a gente tem que começar pelos blocos de construção que a fonte chama de aponeuroses. Certo, vamos começar a desvendar isso então. A primeira vez que eu li o termo aponeurose, a descrição que ficou na minha cabeça foi tendão achatado. É uma boa forma de pensar. A fonte dá uma analogia ótima. Imagina o tendão do bíceps, aquele cordão que liga o músculo no osso. Agora, imagina que em vez de um cordão, esse tendão fosse uma lâmina, uma folha de tecido fibroso, fina e muito, muito resistente. Isso é uma aponeurose. E essa mudança de formato de cordão para lâmina é a chave de tudo. Os três grandes músculos que a gente tem na lateral do abdômen, o oblíquo externo, o interno e o transverso, eles não são só de tecido muscular. À medida que eles vão chegando na frente do corpo, eles se transformam nessas lâminas, nessas aponeuroses. E aqui entra uma coisa que eu achei fascinante. Sabe aquelas linhas verticais que a gente vê em algumas pessoas, nas laterais do abdômen? As linhas semilunares. Sei. Eu sempre achei que fosse só o contorno do músculo, mas o material deixa claro que é bem mais específico que isso. Essas linhas são, na verdade, a fronteira exata. É o ponto geográfico no nosso corpo onde o músculo acaba e a aponeurose começa. Precisamente, é uma demarcação que a gente pode ver de uma transição funcional. A partir da linha semilunar em direção ao centro do corpo, não tem mais contração muscular vindo das laterais. Ah, então é só transmissão de força. Exatamente. O que a gente tem é a transmissão de força por essas lâminas fibrosas. Elas continuam o caminho, envolvem os músculos retos abdominais, os gomos do tanquinho, e aí, finalmente, se encontram bem no meio, numa linha chamada linha alba. É essa fusão que une o lado direito e esquerdo da parede abdominal. Ok, então o cenário é este. A gente tem os músculos retos no centro, na frente, e vindo das laterais, temos outros três músculos que viram lâminas e, basicamente, abraçam esses músculos retos para se unirem no meio. Perfeito. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Esse abraço não é o mesmo em todo o abdômen. O material é categórico. A arquitetura acima do umbigo é uma e abaixo é outra completamente diferente. Vamos focar primeiro na parte de cima. Como é esse projeto? O projeto acima do umbigo a gente pode descrever como uma fortaleza. É uma estrutura de contenção assim extremamente robusta. Vamos usar a visualização de um corte transversal, como se a gente estivesse olhando o abdômen de cima. Certo. No centro temos o músculo reto. A aponeurose do músculo mais superficial, o oblíquo externo, passa inteiramente pela frente do músculo reto. Ok, então já temos uma primeira camada de proteção na frente. Exato. Agora, a aponeurose do músculo mais profundo, o transverso do abdômen, passa inteiramente por trás do músculo reto. Ah, então uma na frente e outra atrás. Isso. E a do músculo do meio, o oblíquo interno, é a mais inteligente de todas. A aponeurose dele se divide em duas, como se abrisse um zíper. Uma metade passa pela frente e a outra metade passa por trás do músculo reto. Peraí, então o músculo reto abdominal acima do umbigo, ele fica literalmente ensanduichado. Ele tem lâminas fibrosas passando na frente e atrás dele, criando uma cápsula completa. Exatamente essa imagem. Uma cápsula fibrosa completa. É um design que privilegia a força e a contenção ao máximo. Faz sentido. E faz todo sentido se a gente pensar no que essa região precisa proteger. Fígado, estômago, pâncreas. Além disso, essa estrutura robusta
Serve como uma âncora fantástica para o diafragma durante a respiração. E está conectada à caixa torácica, que oferece um suporte rígido. Nossa! Do ponto de vista clínico, isso é importantíssimo. Quando um cirurgião fecha uma incisão na parte superior do abdômen, ele tem múltiplas camadas fibrosas resistentes para ancorar as suturas. A cicatrização tende a ser muito mais segura nessa região por causa dessa arquitetura. É impressionante a quantidade de detalhes. Lâminas que se dividem, que passam por trás, por frente. É uma engenharia biológica muito sofisticada. E, honestamente, para quem está estudando isso para uma prova de anatomia ou de residência médica, deve ser um pesadelo memorizar qual lâmina vai para onde e ainda lembrar que isso tudo vai mudar mais para baixo. É um desafio clássico da anatomia, um desafio clássico. A memória visual e a repetição ativa são as únicas saídas, sabe? A gente só fixa esse tipo de conhecimento quando é forçado a recuperar ele da memória várias vezes, não só lendo passivamente. Não adianta só ler. Não adianta. É por isso que muitos estudantes usam plataformas com bancos de questões como o Medcobe, justamente para forçar essa recordação ativa. Resolver questões de provas antigas, com imagens, com casos clínicos, transforma aquele estudo passivo em algo que realmente consolida o conhecimento. Faz toda a diferença. Se o pessoal que nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena conhecer. É entrar em medcob.com.br, baixar o aplicativo e usar o maior banco de questões do Brasil, com tudo comentado, resumos, aulas e flashcards para revisar em qualquer lugar. Faz todo sentido. Uma complexidade dessas exige ferramentas à altura. Mas voltando para a nossa arquitetura, se esse design de fortaleza que você descreveu para a parte de cima do abdômen é tão robusto, tão seguro para os órgãos e tão bom para cirurgias, a pergunta que não quer calar é: por que o corpo abandonaria esse projeto na parte de baixo do abdômen? Parece uma falha, um downgrade. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta revela um dos princípios mais bonitos da biologia. Tudo é um trade-off, uma troca. A fortaleza de cima tem um custo. Ela é relativamente rígida. Ah, entendi. Abaixo do umbigo, as prioridades do corpo mudam. A necessidade não é mais de contenção máxima, mas sim de maior mobilidade para a pelve, para a flexão do quadril, para o parto. O corpo precisa de mais flexibilidade nessa região. E para conseguir isso, ele faz uma mudança de projeto radical. E como é esse novo projeto? O que muda? A mudança acontece numa linha de transição bem definida, chamada de linha arqueada, que fica mais ou menos na metade do caminho entre o umbigo e o osso púbico. Abaixo dessa linha, acontece algo surpreendente. Todas as 3 aponeuroses dos músculos laterais, do oblíquo externo, do interno e do transverso, abandonam suas posições e passam todas elas para frente do músculo reto abdominal. Todas as 3? Espera, então a parte de trás do músculo reto fica exposta. O sanduíche acaba. O sanduíche acaba a parte posterior do músculo reto, abaixo da linha arqueada, não tem mais aquela cobertura aponeurótica forte. Ela fica em contato direto com uma camada muito mais fina e delicada, chamada fáscia transversal e o peritônio. Na frente você tem um escudo triplo, muito forte, mas atrás você tem uma vulnerabilidade estrutural. E essa vulnerabilidade tem consequências práticas? Muitas. Essa é a razão anatômica pela qual certos tipos de hérnias, como as hérnias incisionais ou as de Spiegel, são mais propensas a ocorrer na parte inferior do abdômen. A parede posterior é simplesmente mais fraca. Entendi. É a troca que a evolução fez. A gente ganhou mobilidade pélvica, essencial para a gente se movimentar como bípede, mas perdeu um pouquinho da integridade estrutural que tinha na parte superior. Não é um downgrade, é uma especialização. É o corpo escolhendo a ferramenta certa, para o trabalho certo em cada local. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Não é um defeito, é uma característica de design com um propósito. Então, vamos tentar juntar tudo. Acima do umbigo, a gente tem a fortaleza. Uma cápsula fibrosa completa, forte, estável, ideal para proteger órgãos vitais e se ancorar nas costelas. Abaixo do umbigo, temos o escudo flexível. Todas as lâminas na frente para criar uma parede anterior forte, mas com uma parte posterior mais fraca para permitir mobilidade na pelve. Ótima síntese. Pense na parede abdominal como uma mochila de trekking de alta tecnologia.
A parte de cima, perto dos ombros e das costas, tem uma estrutura rígida, quase uma armação, para aguentar o peso e dar estabilidade. Isso seria a região acima do umbigo. Certo. A parte de baixo da mochila, perto da cintura, é mais como um saco flexível feito de um material mais maleável para não atrapalhar o movimento das pernas ao andar. O corpo faz exatamente o mesmo tipo de escolha de design. Rigidez e estabilidade onde é preciso, flexibilidade e mobilidade onde o movimento é a prioridade. Essa analogia é perfeita. Ela captura a ideia de que não existe um design melhor, mas sim o mais apropriado para cada função. Então a grande lição dessa nossa análise é que a parede abdominal não é só uma chapa de músculos. É uma estrutura dinâmica, uma tecelagem inteligente que se adapta mudando o seu projeto estrutural para equilibrar duas necessidades opostas, a proteção e o movimento. Exatamente. Entender essa dualidade é entender a essência da biomecânica da nossa região central, do nosso core. Não é só sobre ter músculos fortes, mas sobre como essa trama fibrosa complexa distribui as forças, contém a pressão interna e permite que a gente se dobre, torça e respire sem se desmontar. É uma peça de arquitetura viva, sem dúvida. E isso me deixa com uma reflexão final. Manda. O material que a gente analisou focou na arquitetura estática, em como as camadas são organizadas. Mas isso me faz pensar sobre a dinâmica. Essa mudança drástica na linha arqueada, essa passagem de uma fortaleza para um escudo flexível, deve ter implicações enormes não só para a cirurgia, como já mencionamos, mas também para a fisioterapia e para o treinamento físico, né? Com certeza. Será que a maneira como a gente treina o abdômen superior e o abdômen inferior deveria levar em conta que estamos lidando com duas máquinas biomecânicas fundamentalmente diferentes? Com pontos fracos e fortes distintos? A gente foca muito no músculo, mas talvez o verdadeiro segredo para um core saudável e funcional esteja em entender e respeitar a engenharia dessas lâminas fibrosas que ficam por baixo de tudo?